O Supremo Tribunal Federal, STF, volta a apreciar um processo de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo de número 28, agora no dia 6 de novembro deste ano de 2019. E, caso o STF avalie como inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, nós então teremos a descriminalização de todas as drogas no país, o que é um cenário bastante preocupante em termos de saúde pública, de segurança pública, em vários aspectos de várias políticas públicas no país. Secretário, só para a gente poder explicar para o pessoal que está assistindo a gente em casa, o que seria essa descriminalização das drogas? Sim. Hoje, no Brasil, é proibido a compra, armazenamento, porte, uso de drogas no país. E também é proibido no Brasil o plantio de substâncias para o seu consumo pessoal. Entretanto, é importante ficar claro aqui que, em que pese seja proibido, na verdade, pessoas que, por um acaso, sejam flagradas em situação de compra de drogas, porte, consumo, plantio, desde que seja, obviamente, para o consumo próprio, desde que não estejam traficando drogas, essas pessoas não são apenadas, as pessoas não são presas, né? Então, essa é uma questão importante para ficar claro, né? A grande questão é que nós sabemos que sempre que existe, então, um processo de flexibilização para essas atividades relacionadas às drogas, como, por exemplo, compra, porte, uso, plantio, várias sociedades que caminharam nesse sentido tiveram problemas importantes. Por quê? Porque essas atividades, então, deixam de ser proibidas, elas passam a ser, então, aceitas do ponto de vista legal. Nessa situação, então, em geral, acontece um aumento da disponibilidade de drogas na sociedade, e nós sabemos que um fator importante para que haja um aumento do consumo, não só de substâncias psicoativas, mas de qualquer produto no mercado, para que haja um aumento do consumo, basta que você aumente a disponibilidade. Então, em se aumentando a disponibilidade dessas substâncias, o que vai acabar acontecendo é um aumento do consumo, por consequência, um aumento da dependência química e de todas as consequências danosas que advêm disso. Quando nós comparamos a mortalidade de drogas lícitas, quando nós comparamos com a mortalidade de drogas ilícitas, as drogas lícitas, aquelas que são permitidas na sociedade, causam morte 10 vezes mais do que as mortes causadas por drogas lícitas. Por que isso? Porque, na verdade, essas drogas elas são de fácil acesso para a população. Ou seja, hoje na sociedade nós temos muito mais pessoas dependentes de álcool, de tabaco, do que de maconha, cocaína, crack. Por quê? Porque essas primeiras drogas são de uso liberado para a população. Por conta disso, elas são mais acessíveis, as pessoas têm um acesso facilitado e, obviamente, que todos os problemas decorrentes desse acesso facilitado, obviamente, que são muito maiores. E em se descriminalizando as drogas que hoje são ilícitas, o que vai acontecer é isso. A gente vai aumentar a disponibilidade dessas drogas para a população e, por conta disso, nós teremos todos os problemas graves decorrentes do aumento de consumo delas na população. Primeiro, como nós já conversamos, em que pese, por exemplo, novamente, a compra, o armazenamento, o porte e o uso no Brasil sejam proibidas hoje pela lei de drogas, as pessoas que estão realizando esse tipo de atividade, elas não são presas. Então, essa é uma primeira questão para ficar claro para a gente. Logo, o encarceramento, que realmente tem aumentado muito no Brasil, e tem aumentado muito o encarceramento de pessoas com dependência química, esse grande encarceramento que tem acontecido é em decorrência de problemas crônicos que nós vimos enfrentando nos últimos anos de acesso adequado a tratamento de pessoas com dependência química, e não por conta da lei, já que, novamente, a lei, na verdade, não prende as pessoas que são usuárias de drogas, e sim traficantes. Então essa é uma primeira questão importante.
A grande questão é que nos últimos anos nós tivemos políticas públicas inapropriadas de oferta de cuidado para pessoas com dependência química. As pessoas acessavam serviços que não ofertavam cuidado de maneira apropriada, ou muitas vezes sequer conseguiam acessar serviços apropriados para sua assistência. Então essas pessoas se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Então era um indivíduo que não tinha o tratamento apropriado, e aí, por exemplo, no momento de grande fissura por conta do quadro de dependência química, esse indivíduo então cometia um furto, cometia um roubo, muitas vezes até uma situação mais grave, um homicídio, para conseguir um dinheiro para trocar por drogas. Então, essa é uma questão importante, que o encarceramento, na verdade, não advém de como a lei está posta hoje na sociedade, mas sim por conta de políticas públicas inapropriadas na área de cuidado das pessoas. Em relação ao tráfico de drogas, esse daí é um outro ponto. Né? Isso, em relação ao tráfico de drogas e à violência, esse é um aspecto interessante. Nós temos, por exemplo, o Uruguai, que é um país vizinho nosso e que recentemente legalizou o uso só da maconha, né? E aqui no Brasil a gente está falando da descriminalização de todas as drogas, caso o artigo 28 da Lei de Drogas seja considerado inconstitucional. Mas no Uruguai, então, que legalizou apenas a maconha, nós tivemos, por exemplo, só no primeiro semestre do ano de 2018, um aumento de 66% dos casos de homicídio, por exemplo. Nós tivemos um aumento no Uruguai também de furtos a domicílio, roubos à mão armada, ou seja, na verdade nós temos tido um aumento do tráfico de drogas e temos tido também no Uruguai um aumento da violência. E por que isso? Porque basicamente quando você flexibiliza o acesso e a possibilidade de uso de drogas à população, como nós já conversamos, automaticamente há um aumento do uso dessa substância, há um aumento do consumo dessa substância. Só então, uma estimativa, assim, né? Não sabemos assim, se vai haver um aumento do uso, né? Na verdade, isso acontece. Isso é uma questão que acontece nas sociedades em geral, que flexibilizam esses países os controles. Que fizeram isso, aumentou. Então, isso sempre acaba acontecendo, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui se a gente fizer um paralelo com drogas lícitas, por exemplo, né? No Brasil nós tivemos um sucesso bastante grande, né, no controle do uso do tabaco, né? Como é que a gente fez isso? Restringindo o acesso da população à compra de cigarros e ao uso dos cigarros. Agora o que está debatendo muito na sociedade é se restringir também o acesso a bebidas alcoólicas. E aí, de repente, na contramão disso tudo, vem essa situação de no STF se favorecer o acesso a, por exemplo, a drogas hoje consideradas ilícitas. Então, esse processo de aumento no consumo, depois de flexibilização da possibilidade de porte, de uso, sempre acontece. E aí uma outra coisa que acontece, então, primeiro se aumenta o mercado consumidor. E a outra coisa, como aconteceu no Uruguai, o que acabou acontecendo no Uruguai é que a oferta da droga oficial vem acompanhado de uma precificação muito maior. O preço acaba sendo muito maior, porque para você poder plantar, comercializar, ter os pontos de venda oficiais, você precisa pagar imposto, ou seja, isso é muito mais caro. Você então, tem que o se mercado, cadastrar. Então o mercado paralelo de venda acaba aumentando muito. Então, o tráfico de drogas aumentou muito no Uruguai e todos os índices de violência também. E essa é uma questão que vem sendo colocada para as pessoas, né, pelas pessoas que defendem a descriminalização aqui no Brasil, por exemplo, falando da questão da violência. E é verdade, o Brasil é um país extremamente violento. Nós fechamos o ano de 2017 com mais de 63 mil homicídios ao ano, né? Essa é uma situação inaceitável. Agora, por exemplo, o governo federal já nesse primeiro semestre vem realizando uma série de ações, lançou um programa chamado Em Frente Brasil, para fazer frente a essa situação dramática de número de homicídios no Brasil. Nós conseguimos a redução só no primeiro semestre de 23% do número de homicídios, e sem passar pela descriminalização de nenhuma droga. Ou seja, o caminho para nós resolvermos os problemas de saúde, os problemas de segurança pública, de encarceramento no Brasil, não passam pela descriminalização das drogas.
na Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas, lá no Ministério da Cidadania, lá nós temos as competências hoje para organizarmos as ações do governo federal para 3 frentes no que diz respeito ao cenário das drogas. A frente de cuidado às pessoas que apresentam dependência química, reinserção social desses indivíduos e também uma frente de prevenção ao uso de drogas. Na frente de cuidado às pessoas que apresentam dependência química, nós estamos trabalhando de maneira importante para aumentar o número de serviços com atendimento gratuito e de qualidade para as pessoas que apresentam dependência química. Só para nós termos uma ideia, no ano passado, por exemplo, o governo federal financiava 2.900 vagas em entidades que acolhem pessoas com dependência química para o tratamento, que são as comunidades terapêuticas. Neste ano agora, nós ampliamos o número de vagas financiadas pelo governo federal nessas entidades, chegando ao número de 11.000 vagas. E agora, ainda neste ano, nós estamos para lançar um novo edital para financiamento, para ampliação do número de vagas nessas entidades. A nossa expectativa é chegarmos a 20.000 vagas financiadas. Uma outra ação na área de cuidado, nós acabamos de lançar um edital também que está aberto agora, que é para o financiamento de grupos de mútua ajuda e de apoio familiar. É muito importante na perspectiva do tratamento de pessoas com dependência química o trabalho com as famílias. Nós somos responsáveis por essas ações e nós dividimos as ações de cuidado com o Ministério da Saúde, que tem ações com serviços de saúde de base comunitária, como ambulatórios, por exemplo, e serviços de base hospitalar, como hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas de atendimento à pessoa com dependência química. De modo que a nossa ideia é que nós possamos ser uma rede de oferta de cuidados equilibrada. Nós estamos trabalhando para a expansão e qualificação dessa rede de assistência. Na área de reinserção social, nós estamos trabalhando aspectos de reinserção social por meio do trabalho. Nós temos 2 programas que trabalham nessa perspectiva. E na área de prevenção ao uso de drogas, nós lançamos esse ano de 2019, agora no mês de junho, uma campanha nacional de prevenção às drogas para colocar a questão das drogas no debate nacional. Uma outra questão que nós temos trabalhado bastante é o trabalho no contraturno escolar, ou seja, se a criança vai na escola na parte da manhã, à tarde ela vai para entidades, enfim, que possam ajudar a cuidar dela, para que ela fique afastada do mundo das drogas. Nós temos um programa chamado Profesp, chamado Programa Forças no Esporte, que crianças em situação de grande vulnerabilidade social, no período do contraturno escolar, vão em unidades das Forças Armadas realizar práticas esportivas. Hoje nós temos cerca de 30.000 crianças nessa realidade. Nós acabamos de fechar um convênio também com o programa ProERD, que é um programa importante de prevenção ao uso de álcool e drogas nas escolas. Então a nossa ideia também é fortalecer e expandir. É um programa hoje realizado pelas polícias militares dos estados. Nós temos trabalhado também a prevenção do suicídio nas pessoas com dependência química. Nós sabemos que o suicídio tem aumentado muito no Brasil nos últimos 15 anos. E segundo motivo, a segunda causa para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Então nós Primeiro é depressão. Primeiro são transtornos do humor, como depressão, e segundo, dependência química. Então nós temos levado a questão da prevenção do suicídio para dentro do tratamento da dependência química, para nós prevenirmos esse desfecho desfavorável. Então nós temos lançado uma série de ações para fazer frente aos graves problemas que temos enfrentado nessa área da dependência química. E toda a parte de combate, de repressão ao narcotráfico está no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem também uma série de ações lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública para fazer frente ao narcotráfico, principalmente ações focadas na diminuição do poder econômico do narcotráfico. É óbvio que é importante você apreender drogas, isso tem aumentado muito no Brasil também neste ano. Mas as ações mais importantes, agora nós tivemos a publicação de uma nova lei que regulamenta a apreensão de ativos do crime organizado ligado ao narcotráfico. A ideia é retirar cada vez mais dinheiro,
recurso financeiro do narcotráfico para quebrar essas organizações criminosas, para que a gente possa ter mais sucesso nas ações de repressão. O que está sendo apreciado hoje pelo STF não diz respeito a usos terapêuticos, medicinais da cannabis. Então, não é disso que está se tratando hoje lá no Supremo. Lá no Supremo, o que está se tratando lá no Supremo hoje é do uso das drogas pelo seu componente entorpecente, não pelo uso não medicinal. Não, isso daí não é o que está sendo apreciado. Isso é importante nós conversarmos aqui para que as pessoas possam entender. Então, a descriminalização que está se tratando no Supremo não diz respeito à possibilidade de uso terapêutico da cannabis, mas sim do uso como uma droga entorpecente. Esse é um ponto importante para a gente diferenciar aqui. Em relação à questão que você colocou sobre a possibilidade de um indivíduo exercer sua liberdade, por exemplo, utilizando drogas, na verdade, a grande questão é que isso é uma grande ilusão, né? Nós sabemos que parte considerável das pessoas que acabam entrando em contato com as drogas, infelizmente, vão acabar desenvolvendo problemas importantes por conta do uso, inclusive a perda da liberdade quando apresentam quadros de dependência química, que é o momento em que o indivíduo não consegue mais se controlar, não consegue mais agir exercendo a sua livre escolha, o seu livre arbítrio, não consegue mais tomar decisões de maneira autônoma. Então essa é uma questão que é um grande engodo, né? Enfim, é uma grande ilusão essa, né? Que o indivíduo vai começar a usar drogas e isso daí é um exercício de liberdade. O uso de drogas está longe de ser um exercício de liberdade. Na verdade, o que o indivíduo está fazendo é se aproximando cada vez mais para ser escravizado por essa substância. E nós temos hoje uma série de evidências, em especial experiências com outros países que flexibilizaram o uso e tiveram uma série de problemas. Nós falamos de vários deles aqui, tem outros tantos, como por exemplo, acidente automobilístico, né? Então nós temos em estados americanos, por exemplo, que flexibilizaram o uso de drogas, aumento importante de acidente automobilístico relacionado a pessoas que estavam usando drogas, manejando carros intoxicados por drogas. Nós temos estados como Colorado, Washington, Nevada, aumento importante de número de acidentes automobilísticos. Então, a gente está diante de uma situação aqui que vai acabar em sendo descriminalizadas as drogas no Brasil, vai acabar expondo a nossa sociedade, as nossas famílias a uma série de problemas de saúde pública, problemas de segurança pública, problemas financeiros. As drogas hoje no mundo têm sido um grande obstáculo para o desenvolvimento social de várias camadas sociais. Outra coisa, a gente sabe que as drogas afetam especialmente populações mais vulneráveis. São as populações mais pobres, as populações mais desvalidas, que são aquelas que são alvo principal dos problemas danosos das drogas. Então a gente precisa realmente fazer frente a esse problema, caso contrário, a nossa sociedade vai ser cada vez mais alvo e vítima das drogas. Só queria aproveitar esse momento aqui do programa, que por conta dessa situação que hoje está em curso no Supremo, várias entidades têm se organizado para fazer frente a isso. Então, existe um abaixo-assinado eletrônico que está disponível. Então, aqueles que quiserem assinar, aqueles que são contra a descriminalização e são contra a todos esses problemas que serão advindos desse processo no país, podem acessar o site www.mitosementiras.com.br. Então eu vou repetir, www.mitosementiras.com.br. E uma outra coisa também é que para o dia 3 de novembro, essas várias entidades, mais de 20 entidades hoje no Brasil trabalhando nessa mobilização, no dia 3 de novembro, vai ser um domingo, em várias cidades do país vão ter manifestações, concentrações para que as pessoas possam se manifestar de maneira contrária à descriminalização das drogas no país. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso e que possam procurar nas suas cidades esses movimentos. E se esses movimentos não estiverem ainda organizados nas suas cidades, que elas possam eventualmente aderir a isso e organizar seus próprios movimentos. É muito importante a mobilização social para que possa
ter uma pressão junto ao Supremo para que a gente evite essa situação de flagelo ainda mais importante no cenário das drogas.